Olá, estamos iniciando mais um programa e negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar empresas e pessoas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E hoje o meu convidado é Gustavo Dalpisol, diretor da Fiber. Fique conosco porque nós já voltamos. Representando uma nova geração de empresários, o meu convidado é Gustavo. Seja muito bem-vindo para o programa É Negócio e muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse programa, onde vocês discutem aqui, né, as possibilidades do mercado. Então, realmente, esse bate-papo aqui muito me agrada e é um prazer estar contigo aqui nessa noite. Eu te agradeço demais. Aliás, é muito importante, justamente para o programa, a gente trazer pessoas que, de uma forma ou de outra, como eu disse, contribuem para o desenvolvimento. E eu andei já conversando contigo, vendo um pouco do que nós estávamos falando, sobre realmente o desenvolvimento do teu negócio. Afinal de contas, tu nem de Novo Hamburgo é. Tu é de Farroupilha, caiu aqui de paraquedas e eu queria que tu fizesse então um breve relato para poder entender. Bom, Jorge, eu estou há 17 anos aqui, já me considero um cidadão aí hamburguense e de Campo Bom também. A gente começou o nosso negócio em Novo Hamburgo. A empresa começou com o projeto da Top Shoes Brasil, que é um estúdio de desenvolvimento. Então eu vim para cá, montei um negócio aqui. Eu comento que muitos empresários começaram do zero. A minha história ela é um pouco atípica. Meu pai me deixou uma dívida na época de R$500 mil, então eu tive que realmente me mudar para cá, mas era muito interessante, porque como eu já trabalhava na parte de desenvolvimento de calçado lá na Serra, era para mim uma grande oportunidade. Então, de certa forma, o problema se tornou uma oportunidade, né? Meu pai não ter condição, né, de tocar os negócios dele me fez eu me mudar para o polo do calçado, né? E aqui é onde surgiram as oportunidades para mim. Então começou como estúdio, atendendo diversos clientes e sempre gostei muito de tecnologia, de inovação. Então em 2009, se eu não me engano, nós começamos aí os negócios. Há 7 anos atrás eu iniciei a Fiber. A Fiber, eu fui o pioneiro a trazer a tecnologia de tecelagem técnica NIT, conhecida como NIT hoje, né? NIT? NIT, é KNIT, é uma tecnologia de tricô técnico para o calçado, tá? É uma tecnologia de tecelagem 3D de máquina retilínea, então nós somos os pioneiros a trazer isso para o Brasil e desenvolvemos aqui uma forma, por que eu investi nisso, né, Jorge? Foi um olhar de futuro do calçado, onde eu entendia que nós teríamos uma dificuldade muito grande no futuro e já no presente de mão de obra para o calçado, né? Os novos a geração mais jovem aí ela não quer entrar nesse polo calçadista, não temos mais costureira. Eu brinco que a minha avó, quando casou, ganhou uma máquina de costura, né? Então, existe uma cultura na época, né, de estar trabalhando na manufatura e hoje não existe mais. Essa tecnologia toda faz com que as pessoas daqui a pouco ganhem mais dinheiro em casa, né, no YouTube e no Instagram do que propriamente trabalhando no mercado e de certa forma, né, o mercado precisa de produtos, né? E essa dificuldade da mão de obra, eu acredito que vai ser um contraponto futuro bem importante. Contudo, a gente enxerga que a tecelagem técnica ela tem a capacidade de produzir uma estrutura de cabedal pronta, né? E isso reduziu em torno aí de 80% do processo produtivo da preparação, da costura que o cabedal tinha até então. Então, olhando para esse olhar, entendendo as vantagens e principalmente pensando no ESG, onde a gente fala de sustentabilidade, nós temos uma tecnologia que traz um cabedal pronto, né, que sai da máquina pronta em 3D. Então isso é maravilhoso, porque não gera resíduo no pós-processamento. Então com isso, olhando para esses pilares, entendendo o futuro, para mim ficou muito óbvio que eu teria que investir nessa tecnologia. E assim começou, a gente tive um sócio na época, hoje eu comprei a parte dele também, é um sócio argentino. E a gente teve então esse início. Bom, hoje a Fiber tem 36 máquinas, 36, né,
retilíneas. E nós... Produzindo esse tipo de... Produzindo, sempre pensamos uma indústria que roda sem parar, 24 horas, sábado, domingo, ela não desliga nunca. E cara, me conta, por exemplo, tu com esse produto assim, e os teus clientes? Quando tu foi mostrar isso pro pessoal? Porque eu acredito que tu mostra um negócio desse, daqui a um pouco explode também, né? Porque é algo que vem muito novo, né? Eu digo que os grandes clientes, o que aparentemente parece ser os clientes mais difíceis, são os primeiros a absorverem uma tecnologia nova. Por quê? Porque são esses que estão à frente, são esses que estão dispostos a inovar, né? Muitas vezes a gente vai buscar, não, estou começando aqui, vou buscar com inovação e vou buscar um cliente, de repente, numa linha mais baixa, talvez esse não entenda o negócio, né? Então Tu tinha isso para ti muito certo. Muito certo, assim, e até comento aqui, os meus 2 primeiros clientes foram Luz da Lua e Arezzo, né? Foram os clientes que apostaram no projeto quando nós tínhamos uma única máquina no início, né? Eu virei indústria por acaso, né? Eu sempre tive a ideia de inovar, comprei uma máquina para desenvolvimento de projetos, mas como ela era uma máquina muito lenta para o que o mercado olhava, que era um processo veloz, injeção, né? O mercado disse, pô, vou gastar esse dinheiro em máquina, e ela produzia aí 3, 4 pares por hora, então era quase como não tinha um benefício tão real assim. A gente precisava olhar um pouco mais além da barreira do simplesmente olhar a produtividade. Teria que ser vista como um olhar de futuro do calçado. E assim eu fiz. Então esses clientes acabaram optando para iniciar. De uma foi para 3, de 3 foi para 10, de 10 foi para 15, de 15 foi para 30 e poucas máquinas. Isso muito rápido, né? Então nós estamos falando aí de em torno de 7 anos atrás, né? É uma linha do tempo que a gente percorreu muito rápido. E aí, né, Jorge, nós vínhamos crescendo muito bem, né, na tecelagem, fazendo private label, nos diferenciamos muito no private label, por quê? Porque era uma conexão entre o que era o estúdio de desenvolvimento e um fornecedor de matéria-prima. Surgiu algo novo ali, porque um estúdio, aliás, uma unidade produtiva absorveu um estúdio. Então a gente apresentava para o mercado e para os nossos clientes a possibilidade de já entregar para eles uma ideia pronta de produto. Solução resolvida. Exato. Enquanto fornecedores tradicionais tinham a forma de produzir, entregavam muitas vezes uma ideia, uma estampa, uma matéria-prima, mas nunca foi pensado um fornecedor que pensasse um produto finalizado e pronto. Então, com isso, além da nossa cadeia produtiva, da tecelagem, nós começamos a incluir outros parceiros, outros fornecedores para suprir, entregar uma solução cada vez mais pronta para o nosso cliente, né? E nos tornamos aí um fornecedor diferente, eu diria, por conta disso. E diante dessa tua inovação, o teu desenvolvimento, ele foi sempre bem medido, então, porque tu que dizia, bom, eu vou agora tocar mais, vou tocar menos, eu acho que isso também, porque se algo novo, daqui a um pouco o mercado absorve muito rapidamente, mas tu tinha o negócio na mão. Sem dúvida. Para saber o quanto tu, vou tocar por aqui. Mas aí, nesses poucos anos, eu vou associar o que tu estás falando. Há pouco tempo nós viemos de uma pandemia. Sim, sim. E aí, como é que foi isso para ti? Bom, eu lembro que era uma quinta-feira que tudo parou, né? O Brasil parou, né? E todas as empresas desligaram e era obrigatório fechar as portas. E aí saímos, fechamos a empresa e eu vinha realmente de uma crescente, né? Uma empresa que vem crescendo, tu sabe como é que funciona. Pega o dinheiro, reinveste, reinveste, reinveste. Recentemente a gente tinha feito uma compra de máquinas. E era um compromisso e ao mesmo tempo a pandemia chegou e não se sabia quanto tempo ia durar. Que é fato. Na quinta-feira eu fui para casa, na sexta-feira eu estava preocupado, né? Segunda-feira ia bater o boleto lá para pagar. No boleto, mas domingo eu acordei com uma ideia, né? Eu disse, pô, voltei para o escritório, fiquei pensando e disse, bom, vou desenvolver uma máscara, mas eu não poderia fazer qualquer máscara, porque eu teria uma tecnologia que era cara de produzir. Máscara de proteção. A Fiber era uma indústria de private label, não era uma marca até então, e então nós eu desenvolvi esse projeto, junto com a minha equipe de programadores, desenvolvi o projeto da máscara. E eu tinha que praticamente olhar para a máscara tradicional, que é uma máscara, a máscara que se usa descartável, ela é uma máscara do século passado. Se tu for ver toda a história da pandemia e tu enxergar fotos de pandemias antigas,
tu vai ver que é a mesma máscara que eles usam. O que mudou era de um pano para um TNT, ponto. Né? Mas a forma de prender é igual. Enfim, eu notei todos os problemas que a máscara tinha. Sufocava, machucava a orelha, né? Não era uma máscara eficiente. E aí eu desenhei isso e disse, bom, eu tenho que inventar algo realmente muito revolucionário, porque eu não poderia vender máscaras ao preço de R$1,50, ao preço de uma máscara descartável. Então fizemos uma máscara aí que custava na época em torno de R$89. Nossa senhora, tu nunca teve preocupação então com o valor de preço? Não. Assim, tu não está te preocupando, eu vou fazer um negócio de qualidade. Vamos fazer um negócio de qualidade, porque é o seguinte, tem consumidor para tudo. Eu sempre digo assim, tem do carro mais popular ao carro, né, de valor alto. Tudo é o que tu entrega, né? Então, nada mais e o calçado também se refere a isso, é valor percebido das coisas, né? O que o produto te entrega em relação ao quanto ele custa. E ali eu sabia que eu tinha que fazer um ótimo custo-benefício, apesar do preço ser caro. Então a gente desenvolveu essa tecnologia. Há uns meses antes da pandemia, eu também estava startando um projeto que se chama Gate 3D, uma indústria de impressão 3D, iniciando o projeto de fabricação das próprias impressoras aqui no Brasil. E quando eu lancei isso, imagina, eu estava a risco com os dois negócios, o que estava iniciando e o que já estava consolidado. E aí eu desenvolvi uma máscara com um suporte feito em impressão 3D. Utilizei as duas estruturas produtivas que eu tinha para desenvolvimento desse projeto. E assim foi. Fui no Grupo Sinos, na época, publiquei lá, olha, tem uma máscara aqui sendo lançada, e assim a gente foi fazendo como assessoria de mídia, de marketing, aliás, ativando isso e a coisa começou a acontecer. Né? E com isso, as oportunidades começaram a se abrir, as vendas começaram a rodar. Eu lembro na época que nós não tínhamos, assim, a produção não tinha venda ainda, obviamente, né? E eu disse, liguem as máquinas, peguem os fios que principalmente a gente não usa, de cores que a gente não usa, e nós vamos produzir, né? O Bernardo, que hoje é meu sócio também lá, ele disse, Gustavo, tu tá maluco, como é que a gente vai produzir algo que a gente nem sequer começou a vender? Eu disse, a cada dia que a máquina fica parada, a gente não recupera mais esse dinheiro. Então a gente precisa antecipar uma situação que a gente precisa correr atrás ali na frente. Meu caro Gustavo, que coisa muito interessante, eu vou querer retomar esse assunto contigo bem logo após o nosso intervalo, porque vocês estão vendo que, como tudo, viu, na dificuldade a gente sente o aperto, vem a criatividade e em domingo de manhã, que é muito importante também. Fique conosco que nós já voltamos. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa É Negócio dessa terça-feira, tendo como convidado Gustavo Dalpisol, diretor da Fiber. Meu caro Gustavo, nós estamos falando sobre valor agregado, sobre as máscaras, eu vou fazer, vai acontecer, e aí eu te pergunto, aonde chegou isso? Bom, a máscara foi um acontecimento, eu diria, porque nós fomos aí a máscara oficial da CBF, dos principais clubes de futebol do Brasil, e fomos para o Comitê Olímpico. Era a máscara oficial nas Olimpíadas aí do Comitê Olímpico Brasileiro. E depois do Comitê Olímpico, quem nos procurou, nada mais, nada menos, foi o Pelé. Fizemos a última ação de marketing do Pelé em vida, né? E realmente foi maravilhoso, né? A máscara, ela nos elevou, vendemos aí 4 milhões de máscaras. Nossa Senhora! Então foi maravilhoso. A pandemia nos deixou um legado, uma marca. Né? Uma marca esportiva que hoje a gente ativa ela além de produtos de calçados, com tecnologias 3D, muito focado em sustentabilidade. No nosso site tem um contador de garrafa PET, então cada produto que é vendido, né, ele contabiliza um percentual de garrafa PET, porque todos os produtos que a gente fabrica são fabricados com tecnologia de PET pós-consumo.
Tá brincando? Então hoje nós temos aí, está entrando na parte da confecção agora também, vai ser lançada. Então, assim, além do private label, que era o que a gente já tinha, nós então agora temos também uma marca, um e-commerce oficial. Foi muito bacana o projeto. Atingiu um outro patamar, então, assim, inesperadamente, com a dificuldade, vocês se reinventaram completamente e muito rápido também, né? Exato, um período muito curto, muito rápido e, enfim, foi maravilhoso esse momento. Vamos falar do calçado do futuro? Vamos lá. Vamos ter um novo olhar? Sem dúvida. Então, segue por ti. Bom, assim, a nossa empresa ela começou a se moldar, como havia te comentado, com um olhar de futuro, né? As tecnologias que eu acabei desenvolvendo foram realmente pensando no futuro do calçado. A gente sabe hoje que o Brasil ele é um país que pensa muito para dentro e não tanto para fora. O que significa isso? Significa que hoje nós somos autossuficientes, né? O Brasil é 244 milhões de habitantes, né? E isso faz com que um pequeno percentual disso tenha poder aquisitivo, de fato. Então, todo projeto que é lançado no Brasil tem uma expectativa sempre, por mais que tenha valor agregado, o mercado sempre te puxa para fazer aquilo mais econômico e ter grande volume de produção. Então, o nosso mercado ele é pensado em escala, né? Não é tanto pensado em valor agregado. E esse momento do mercado, acho que as novas tecnologias de futuro do mercado, elas são pensadas muito de uma ponta a outra, ou seja, do fabricante ao consumidor. Não é mais tanto do B2B, mas ele é do B2C, né? E isso permite com que a gente tenha boas margens pensando o produto direto ao consumidor final também, né? Obviamente que o Omnichannel é o que manda, porque não adianta tu só fazer um movimento até o consumidor e tu não ter movimentos de posicionamento e de venda no meio da cadeia. Mas existem mercados muito promissores. A exportação, por exemplo, é maravilhosa, né? A gente está comparando o mercado nacional e vamos traçar um paralelo, né, Jorge? Mercado Estados Unidos. Estados Unidos é 333 milhões de habitantes, né? Com poder aquisitivo, talvez 300. Então, nós estamos falando, talvez, do Brasil 20 milhões com poder aquisitivo contra 300 milhões nos Estados Unidos. Então, mostra, de certa forma, que existe como gerar volume, sim, mas pensando de maneira internacional, né? E com produto de valor agregado. E quando a gente pensa em produto de valor agregado, a gente também pensa em produtos com melhor qualidade, com mais tecnologia. Então, a tecnologia ela vem um pouco se conectando a isso, né? Criar tecnologia, a tecnologia e ser pioneiro em algo, ele custa mais. A matéria-prima está sendo desenvolvida, então tu precisa pensar num olhar um pouco mais global, e isso é importante. Mas isso é quebrar um paradigma também, né? Com relação a tu ter, por exemplo, um mercado de fazer uma exportação, porque a gente sabe a história, culturalmente aqui, nossa cadeia produtiva, ele se esbarra sempre para a exportação e cada vez os preços sempre cada mais achatados. E quando tu trazes uma ideia diferente, isso também, tu vê, para contagiar isso, para poder chegar em todo esse cluster que nós temos aqui. Como é que tu vê isso? Exato. Acho que todas as empresas elas são muito moldáveis pelo cliente, né? Então, quando o cliente demanda preço, a cabeça da indústria se volta a preço. Quando o cliente demanda inovação, a cabeça da indústria se volta a inovação. Então, o objetivo talvez seja como conquistar clientes que pensam em inovação se a gente precisa ser inovador. Não tem como, as coisas, não tem como tu pensar em inovação e se o cliente puxa a corda para o outro lado. Então, tu acredita nisso? No sentido de que existe uma quantidade de clientes que estão buscando isso? Sem dúvida. O que eu percebo no mercado é o seguinte, cada vez a divisão é maior. Vamos traçar imaginariamente uma pirâmide, tá, Jorge? E lá no topo da pirâmide está inovação e produtos diferenciados. De ponta. Parece ser um mercado pequeno, certo? Aí tu desce na pirâmide, parece ser um mercado maior. Só que se a gente olhar de lupa, a gente vai enxergar o quê? Naquela parte de baixo da pirâmide, a divisão da quantidade de clientes, de marcas e de produtos saturando esse mercado faz com que tu tenha uma fatia pequena de ação. Enquanto a ponta de cima da pirâmide ela parece ser menor.
Mas como tu tem pouca gente brigando por aquele mercado, talvez lá seja maior volume do que embaixo. Então, é esse olhar que talvez a gente tenha que ter. Puxa vida. Por que a gente olha... Eu acho que tudo se cria um preconceito sobre as coisas, mas ninguém faz uma análise técnica, de fato, sobre o que acontece, o que gera. Então, talvez o produto que tenha inovação, talvez o produto que traga atributos, ele seja ainda maior do que o mercado que simplesmente a gente fala em preço, preço e preço. Com essa tua visão, tu acha então que... Acha não, tu acredita, vamos dizer assim, de que o Brasil pode retomar uma participação na exportação de forma expressiva e onde a gente pare de brigar internamente? Eu acho que a briga interna ela vai ser pensada de uma maneira diferente, porque o consumidor está mudando, né? Eu digo que com o tempo, com o passar dos anos, o consumidor aprende a comprar cada vez melhor. E isso significa comprar menos e melhor, e não quantidade. E é isso que deve dar uma diferença no nosso mercado. E a exportação, ela é algo um pouco mais complexo, né? Porque tem que existir uma vontade genuína do empresário, do empreendedor, a querer exportar. A exportação ela não cai no teu colo. Não vai chegar um cara lá e vai dizer, olha, tem um produto aqui para exportação. Tu precisa pensar o teu negócio para isso. Então, é o que nós faremos agora nos próximos anos, pensar a exportação para agregar valor, para trazer mais tecnologia e que essa tecnologia esteja disponível também para o nosso mercado interno. Mas a exportação realmente ela requer um trabalho, principalmente do diretor, do CEO. Tu não terceiriza o poder de exportar, tu não terceiriza ou contrata pessoas para fazerem esse processo para ti. Tu precisa estar 100% dentro dessa visão, porque ela é uma mudança cultural da empresa. Pois é. Mas culturalmente a gente sabe que a exportação, ela sempre tem essa coisa, como nós falamos, dos preços, né? E aí fica uma dificuldade muito grande. Mas, conversando contigo, eu queria saber de ti. Tu já deu algumas receitas aqui de alguma coisa que poderá acontecer e já está acontecendo na tua empresa. Para esse jovem empresário que está aí com uma vontade louca, que de repente pode começar do zero, não diferentemente de ti, né, que começou com alguma coisa diferente e conseguisse alavancar o teu negócio. Mas o que tu diria para o jovem empresário, já que ele de repente não precisa entrar com a sua cultura já de mais tempo passado? Primeiro conselho, planejamento e olhar para longo prazo, né? Porque hoje o jovem ele está pensando muito no curto prazo. Ele quer que exista uma mudança de vida simplesmente de uma hora para outra. Na minha vida, para chegar no ponto onde eu estou, eu digo que eu não estou no final eu estou só no começo. Claro. Mas atrás disso existiu muito estudo, muita preparação, muito conhecimento, muito erro também, né? E de certa forma é uma construção, né? Tu precisa adquirir conhecimento para chegar em determinado nível. As coisas não são o que a gente vê na internet, né? Que simplesmente a pessoa acertou algo e começou a ganhar muito dinheiro. Eu digo assim, até o acerto da máscara existiu todo um processo de inovação dentro da indústria e de conhecimento para conseguir ter a capacidade de pensar esse produto. Então passei anos criando e desenvolvendo, criando a parte do design, criei anos. Então isso chegou naquele ponto e trouxe a oportunidade. Então a oportunidade sempre está para quem está preparado para ela. E a preparação ela precisa de tempo. Então, para o jovem, a vida é longa. Parece ser curta, mas é longa. É curta para quem fez pouco. Vai ser longa para quem fez muito, né? Então é o que a gente faz com o tempo que a gente tem. Ela pode ser longa ou ela pode ser curta. Então, se preparar muito é importante, né? Porque grandes profissionais não foram profissionais por acaso, porque acertaram a ideia, é porque eles se prepararam durante anos. Um grande médico estudou muito para ser um grande médico, né? Então tu vai pegar toda a história de grandes empresários e todos eles vão contar as grandes dificuldades, né? Coisas que não foram simples. Então precisa estar preparado para a dificuldade. E hoje em dia muitos jovens se abalam na primeira dificuldade. Então isso não vai levar eles a lugar algum, né? Então eu digo assim, a gente precisa construir casca, a gente precisaria
construir muita base para a gente poder alcançar o sucesso. O sucesso, ele acontece, sem dúvida, ele é consequência de um trabalho de muito estudo. Coisa muito maravilhosa isso que tu estás dizendo e bem motivador também, porque realmente a gente sabe disso. E um dos propósitos do programa É Negócio é justamente falar das dificuldades. Porque culturalmente, às vezes, o empresário não gosta de falar do seu negócio. E eu sempre já disse para alguns, dizendo que não vem falar do negócio, vamos falar até para motivar alguém que está chegando, porque certamente, se enumerar nenhuma mão de dificuldade, já pode assustar muito esse jovem, mas para mostrar que com toda a dificuldade ele conseguiu superar e chegar onde chegou. E eu acho, então, que isso aí é muito legal. Tu sabe que o meu programa ele tem meia hora, mas nós estávamos brincando aqui na hora do intervalo e eu disse para ti assim, pô, nós teríamos assunto aí para ficar 2, 3 horas conversando, né? Porque é muito bom a gente poder ter esse bate-papo, com esse olhar para frente, motivador, como eu disse há pouco. E dessa forma, Gustavo, eu quero muito te agradecer pela tua participação. Eu sei que tu está sempre numa correria, mas tenhas a certeza de que esse bate-papo que a gente teve aqui vai poder, quem sabe, botar uma sementinha em alguma pessoa que está pensando em fazer alguma coisa e só precisava desse empurrãozinho que tu acabaste de dar hoje no programa. Dessa forma, eu quero te agradecer pela tua participação. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado, como tu colocou muito bem. Sempre é um prazer e falar sobre negócios. Eu sou empreendedor e eu gosto muito disso. Então, esses bate-papos aqui muito me agradam e como tu falou bem, né? Se a gente puder, através de uma mensagem, de um programa que fica gravado, é quase que eterno isso que a gente está fazendo, né? Então, é algo muito, muito poderoso. Deixar algo para as pessoas que motivem elas de alguma forma, ou dê um insight muitas vezes, uma ideia, pô, ouvi isso e me motivei para realmente fazer algo diferente. Então, isso é algo maravilhoso, essa energia que as pessoas conseguem trocar e se motivarem, se ajudarem de alguma maneira, é um prazer. Então, muito obrigado pelo espaço, tá? Desejo um enorme sucesso para a nossa cadeia Coreiro Calçadista aí, né? Com certeza. Então, espero poder contribuir muito com ela aí daqui para frente também. Desde já, por uma próxima oportunidade aqui no programa, até para saber o que tu está fazendo, viu? Porque sempre é bom também a gente poder trazer as pessoas falando do momento e dizer, pô, de um tempo voltar e dizer, pô, sabe aquela coisa, agora já virou nisso, e assim as coisas vão indo. Pessoal, o programa tinha tudo para ficar mais tempo aqui batendo papo com o Gustavo, mas a gente precisa encerrar e vocês podem ver de que tudo que foi falado agora é dificuldade, motivação, vontade de fazer a diferença e não ter horário para isso. Inclusive, domingo de manhã, é uma boa oportunidade para pensar e criar. E eu, juntamente com o Gustavo, queremos nos despedir de todos vocês, agradecendo a audiência e desejando uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso. Estejamos em paz, estejamos com Deus e, desde já, fica o convite para o programa É Negócio da próxima terça-feira, aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET e todas as plataformas digitais. Obrigado, Gustavo. Imagina, que é isso. Eu que agradeço.